Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e demais vídeos, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você vai encontrar agora ainda, nesse mês, o nosso tradicional curso online, ainda com desconto de 25%. Então, aproveite essa oportunidade. Bom, os nossos convidados de hoje são Márcio Rocha e Mauro Lima, que são gestores de fundos imobiliários da RB Capital. Tudo certo aí, Márcio? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, meu parceiro Mauro? Queria, então, enfim, primeiro agradecer o convite aí do Clube de FI. Sempre é muito bacana aqui estar com vocês, falando com o público, que tem crescido bastante, né, Thiago? Então, acho que poder passar informação, transparência, informação de qualidade, ainda mais nesse momento, de tanta volatilidade. Então tá certo, Márcio, a gente também agradece, o Márcio já é a segunda participação aqui no nosso programa, já faz um bom tempo, acho que mais de 1 ano e meio, que o Márcio participou, e a primeira participação, Mauro, tudo certo aí? Tudo certo, Thiago, tudo bem aí, Márcio? Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. Como o Márcio falou, acho que informação nos dias de hoje é cada hora mais importante. Vamos estar próximos, cada vez mais próximos, passando informação de qualidade e conte com a gente aí. Então, tá certo, Mauro. Então, hoje a gente vai ter vários assuntos interessantes. Então, nessa primeira parte aqui desse bloco de perguntas, a gente vai trabalhar aqui somente os dois fundos, o fundo, o Renda 1 e o Renda 2, da RB, porque a gente vai tratar aqui sobre a Assembleia, enfim, sobre a questão também que aconteceu aí com a Líder, que é algo que está com bastante repercussão aí, até nos fóruns do Clube FI. Então, Márcio, nós temos lá os fundos Renda 1 e Renda 2, que estão entre os mais antigos aí do mercado, teve início lá em 2009. Então, antes de a gente entrar nessas temáticas, que são importantes agora, de Assembleia, enfim, toda a repercussão entre os cotistas, você poderia passar aí um panorama geral desses fundos, desde o início, um pequeno resumo? Não, legal. Enfim, acho que só dar um panorama, esse é um dos primeiros fundos também da casa, Fundo Imobiliário da RB Capital. Acho que a gente já está aí, talvez, no terceiro ciclo, de fundos imobiliários. Teve um primeiro início, depois um grande ciclo aí, 2009, 10, e foi aí em torno até de 2012, que a indústria teve um crescimento, e agora a gente vive uma nova onda aí de follow-ons, enfim, a indústria crescendo bastante, com muito potencial. Então, esses fundos, ele foi constituído naquela janela de uma gestão, já com portfólio mais travado. Então, Renda 1, se eu não me engano, é do final de 2019, se não me engano, é 2009, novembro de 2009, que a gente realizou a captação desse fundo, já com 7 ativos selecionados, todos eles com contratos fortes, então contratos atípicos, de longo prazo, mais de 10 anos, aí, quase que todos esses contratos. Esse fundo, então, ele já passou por uma primeira etapa de reciclagem e renovação de contrato. A gente já teve até novos inquilinos. No Renda 1 você teve Magazine Luiza, foi um BTR Luiza, ela acabou desocupando o imóvel e hoje já temos uma outra empresa ocupando esse imóvel. E o Renda 2 veio já no final aí de 2010 com 4 ativos, então os dois fundos possuem 11 ativos no total, sendo o Renda 1 com 7, o Renda 2 com 4, fundos que na sua janela mais longa, acho que todo cotista de fundo imobiliário, investidor imobiliário, sempre tem que olhar o aspecto de longo prazo. Então, a performance desses fundos no longo prazo foi sempre muito positiva, os dividend yields ainda a patamares bastante interessantes, e claro que mais recentemente, se você olhar a percepção de risco dos fundos,
principalmente pela questão de lojas líder. Em alguns momentos ele ainda operou com dividend yield um pouco mais elevado que alguns peers de mercado. É importante reforçar, né, que esse é um fundo mais travado, né? Então, apesar dele constituir um portfólio, não ser aquele monoativo, que é muito mais comum, né, no segmento corporativo, aqui a gente tem um portfólio, mas que a gente, como gestor, a gente não tem a condição de fazer aquela gestão ativa, né, e se aproveitar dos ciclos imobiliários. Então, vender um ativo em um momento mais adequado, que a gente acredita que dentro do ciclo imobiliário é um bom momento para vender, e também aproveitar, né, para crescer o fundo e fazer algumas aquisições. Então, acho que queria reforçar, né, alguns aspectos da origem do fundo e talvez um pouco do momento que a gente se encontra, né, já numa nova onda, né, de fundos imobiliários. Acho que a indústria tem se desenvolvido bastante e tem um longo, né, caminho pela frente, principalmente quando a gente compara, né, o mercado aqui, né, brasileiro. A gente fica aí celebrando, né, ultrapassamos a barreira de 800 mil cotistas, mas quando você olha, é 0,5% da população. Em mercados mais desenvolvidos, como os REITs americanos, você tem quase que 25% da população americana investindo em REIT. Então, enfim, acho que esse é um pouco do panorama geral. Tem mais alguns temas aí, Thiago, não sei se eu já vou discorrendo ou a gente vai batendo um pouco de bola aqui. Se quiser ressaltar as perguntas aí, que devem ter surgido muitas, imagino. Sim, Márcio, eu acabei aqui nessa ansiedade para começar a falar dos fundos, até esqueci, principalmente porque o Mauro aqui é a primeira entrevista, então eu vou chamar o Mauro aqui para poder falar um pouco da RB Capital, né, porque a gente tem uma audiência crescente, muita gente começando agora, né, falar um pouco da RB Capital, um pouco da longa experiência aí do Mauro no mercado aí imobiliário. Obrigado, Thiago. Bom, eu sou um pouquinho mais antigo, eu estou no mercado imobiliário há pouco mais de 30 anos, passei por algumas construtoras, por algumas incorporadoras, e encurtando bastante a história, mas recentemente passei pela Brookfield Property, começamos lá as atividades da Brookfield aqui no Brasil, da Property, em 2013. A Brookfield, na verdade, nasceu no Brasil em 1899, mas é uma história muito longa lá para trás. E de 2013 a 2018, a gente investiu aqui no Brasil por volta de 5,7 bilhões, compramos alguns ativos icônicos, como o Faria Lima 3.500, onde é a sede do Itaú BBA, o JK Iguatemi Torre D, Torre E, o Cidade Jardim, ali na frente, quem é de São Paulo conhece bem, do Empório Santa Maria, no Rio de Janeiro, o Senado, e o último foi o EZ Tower B, que a gente comprou da EZTEC. Depois andamos um pouquinho rapidamente por uma outra empresa e viemos agora para a RB, para cuidar um pouco, ajudar um pouquinho o time da RB na estratégia dos corporativos, logísticos e renda urbana também. E Márcio, um pouco do tamanho hoje aí da RB, falando aí do total aí, do patrimônio, equipe, como é que está hoje a estrutura da RB Capital? Não, legal, acho que é legal falar também o que está por trás, né? Então, um pouco da gestora. A RB é uma casa aí já com 20 anos, né, de mercado. Nós aqui da Asset, eu e o Mauro, né, nós somos sócios da Asset, sobretudo na área imobiliária. Temos a Asset da RB tem 4 bi, em torno de 3 bilhões de reais, né, em fundos e alocações imobiliárias. Temos diversas estratégias na casa, não só renda 1, renda 2, o Mauro falou, é uma estratégia importante aí corporativa. 2 fundos, né, um fundo que tem Vila Olímpia e o Office Income, né, que já temos 3 prédios adquiridos. Temos também alguns shoppings no portfólio, como General Shopping, e uma estratégia mais recente, mas que, enfim, muito importante para nós, que foi o fundo de fundos. Já temos essa estratégia há 3 anos dentro de casa, e no início desse ano a gente trouxe essa estratégia para o mercado, enfim, o investidor aí também acessar a gestão RB Capital de fundos de fundos. Já estamos aí com 100 milhões no nosso FOF, o RFOF, e uma estratégia de desenvolvimento residencial, né, já no 7º fundo, 130 empreendimentos aí já desenvolvidos pela casa, 1 bilhão e 600 de capital investido. Então, já estou ali há 10 anos, né, alguns ciclos imobiliários que a gente já passou, e hoje temos um time aí grande,
Na Asset são 28 pessoas, em torno aí de 12 pessoas muito dedicadas aí à estratégia imobiliária. A gente compartilha com a RB Capital também algumas outras áreas de suporte, né, como TI, RH, você tem também um suporte de engenharia. Então, a RB Capital tem um DNA muito forte, sobretudo imobiliário, né, acho que, como todo mundo sabe, é uma casa muito reconhecida também pela securitizadora, né, que tem volumes aí muito grandes já emitidos, mas que por trás sempre tem algum lastro imobiliário. Então, na nossa veia, sobretudo minha e do Mauro, aí passa muito pelo mercado imobiliário. Então, esse é um pouco do pano de fundo aí, né, do que está por trás da gestora, né? Então, hoje temos essas pessoas aí e essas diversas estratégias, né? Acho que é bacana que ter tantas estratégias dentro de casa, a gente acaba tendo uma sinergia muito grande, né, entre as pessoas. Acho que a nossa olhar aí tanto para ativo imobiliário, que é o nosso DNA, mas também muito para a gestão, né? Acho que essa capacidade de estruturação financeira, olhar muito risco, retorno, mas sempre, né, com uma atenção muito grande do tijolo, né? Acho que não é só número, né, não é só mercado, né, o que o mercado financeiro está precificando, que é, de novo, né, o nosso negócio é de longo prazo. Certo, Márcio. Então, voltando agora para os assuntos bastante comentados aí nos fóruns, enfim, os últimos fatos, principalmente do Renda 1, Renda 2. Então, Márcio, especificamente do caso da Líder, né? Então, o que houve ali, né? Então, foi uma inadimplências, vocês foram seguindo os trâmites, né? Rescisão de contrato, né? A fiança bancária, quer dizer, como é que funcionou todo esse processo e o recebimento desses recursos, quer dizer, até onde que foi essa fiança aí? Esse é um tema que a gente sempre, né, teve que trabalhar com muita cautela, né, muita atenção. Então, essa fiança, né, naturalmente, ela era renovada a cada 12 meses para cobrir esse saldo devedor. Então, a gente reportou bastante isso. Qual que era até a métrica, né, desse saldo devedor? Era 80% do saldo devedor a valor presente, fiança do Bradesco. E aí, pela primeira vez, né, dado todo o cenário, né, de Covid, distanciamento social, as lojas e, naturalmente, a situação da Líder, que já era uma situação delicada, ela acabou entrando, né, num cenário de inadimplência, ultrapassaram os períodos de cura e a gente entrou, né, com a rescisão do contrato e consequentemente a execução da fiança. A gente saiu com sucesso, então hoje os recursos estão no caixa dos fundos, né? Então o Renda 1 tem um ativo, que é a loja de Nova Iguaçu, e o Renda 2 tem a loja do Catete, né, no Rio de Janeiro, loja icônica, e a outra loja em Natal. Na média, né, a gente ainda tinha 5 anos de contrato firme com a Líder, e a gente conseguiu receber em torno, aí, um pouco acima de 10 milhões no Renda 1, e já no Renda 2, né, 30 e poucos milhões, 30 milhões, 31 milhões. Então, foi um processo que naturalmente, quando a gente entra, era sempre aquela cautela, né, se a gente conseguiria sair com esses recursos do caixa, quanto tempo, né, isso poderia durar, mas a gente, enfim, ficou muito satisfeito. A gente contou muito também, temos uma outra sócia aqui na área, que é a Maíra, ela cuida, né, da estruturação dos nossos investimentos, dos nossos veículos e também muito dessas reestruturações, né? Então, ter também uma pessoa com esse know-how, né? Ela tem um background também jurídico, é advogada de formação e contribuiu também muito, né, nesse processo de execução, né? Tem uma série de cuidados aí e que, enfim, foram fundamentais para o sucesso da execução da fiança. Certo, e aí, Marcos. talvez... Pode falar. Eu ia emendar, acho que aí a próxima, talvez, grande discussão, até agora do momento, pós, né, então, a execução da fiança e recebimento dos recursos, o que a gente pretende, né, fazer com esses recursos. Então, a gente acabou convocando uma assembleia, agora que saiu a convocação agora bem recente para os 2 fundos, e a gente, naturalmente, tem um plano que a gente pretende aí, vou passar um pouco aqui do que a gente está planejando,
Então, como que a gente olha também para ativo imobiliário, né? Acho que o Mauro, sem dúvida, é algo que a gente concorda e discute, né? Primeiro ponto é a localização, né? Meio que um mantra aí, né, do nosso mercado imobiliário. O outro é o que é o tijolo, né? Especificação técnica, qualidade, né, do imóvel, capacidade de geração de renda desse imóvel. E o terceiro, quem que é o tenant, né? Então, e olhando também o tenant vinculado ao contrato, mais ou menos estruturado. Então, com essa rescisão desses contratos da Líder, a gente está avaliando, né, fazendo uma série de estudos, quais são, né, as benfeitorias, reformas e adaptação que a gente precisa executar para trazer um inquilino, quer dizer, um excelente inquilino, com ótimo risco de crédito, com um contrato também muito bem amarrado, que a gente agrega valor para o fundo, né? Isso é na nossa visão. Então, a gente está solicitando a retenção, como a gente recebeu esse recurso no último mês do semestre, a gente teve muito pouco tempo e a gente estava muito focado nessa execução. Então, agora a gente entrou nesse processo, a gente acredita, né, que o outro efeito, quer dizer, é manter também o yield de uma forma estável. Então, enquanto a gente está finalizando esses estudos de negociações com potenciais inquilinos, a gente mantém o yield estável, então a gente mantém a mesma distribuição como se a Líder estivesse ocupando o imóvel, e naturalmente, quer dizer, tem recursos que podem parecer até exagerados, né, 30 milhões no fundo para fazer esse tipo de ajuste, né, dado que são prazos longos. Então, o que a gente está imaginando também nesse momento, a gente já, né, até falei um pouco, né, no início do papo aqui, é transformar esse fundo, né, a gente focado nesses, né, últimos meses que precederam até a execução de Líder. Por que esse fundo a gente não faria uma nova emissão, uma gestão, né, ativa desse fundo? Então, com esse aquecimento também de retomada do mercado, e até em meio a esse cenário de Covid, surgiram várias oportunidades. Então, para os dois fundos, a gente acredita que ter esse recurso em caixa, ele é fundamental para a gente amarrar algumas oportunidades. Então, isso nos traz muita agilidade, a gente já tem um pipeline muito bem estruturado. Então, nesse momento, a gente, enfim, utilizaria parte desse recurso, seja no Renda 2 também, para já fazer algumas aquisições, que é um montante mais significativo. No Renda 1, mantém o yield estável, realiza as adaptações, a gente tem uma potencial expansão para um outro inquilino, que a gente acredita que isso também é uma negociação muito interessante, quer dizer, mantém aquele mesmo inquilino, que é um inquilino de extrema qualidade, e você faz uma expansão num cap rate super interessante. Então, esse recurso traz essa agilidade para a gente não perder essas oportunidades. Agora, naturalmente, a gente, né, e é o que se espera também do gestor, que a gente traga essas provocações e oportunidades. Quem vai decidir é o cotista, né? Não somos nós. Então, nós aqui, que a gente acredita que até o que se espera de nós como gestores, né, trazer novas oportunidades e realizar essa transformação do fundo. Mas é o cotista que vai votar, que vai decidir, ele entende, né, que se o melhor para a utilização desse recurso é já a execução desses investimentos, ou, enfim, ele pode optar, né, por liberar e flexibilizar o regulamento e a gestão ativa, mas também receber aí já parte desse recurso. Ô, Márcio, então até que a gente tem que dividir, né, porque na verdade são duas assembleias. A primeira é com o objetivo de fazer essa retenção, né, como você falou, mas esse aspecto importante que o investidor tem que entender que vocês vão manter, então, essa distribuição regular, como se a Líder estivesse lá ainda no imóvel, né, e aí, como você falou, né, tem esse problema, vamos dizer assim, porque estamos agora em cima do laço para fechar o semestre, né, e aí há pela normativa obrigatoriedade, né, de distribuir o resultado. Então, é importante os cotistas que vão comprar essa tese, né, de vocês, que são gestores do fundo, então que fiquem atentos para fazer exercer o voto, né? Até te perguntar, né, essa primeira assembleia que é para decidir essa questão da retenção desses recursos, acho que tanto por Renda 1 por Renda 2, né? Qual é o prazo e os procedimentos que o cotista votar?
O procedimento, enfim, acho que o mercado vem evoluindo, né? Muitas discussões foram feitas no setor, sobretudo por conta de quórums, e essa é uma indústria, né, mais pulverizada, né, de passivo mais pulverizado. Então, o investidor ele precisa, nesse caso, né, imprimir, né, o formulário, assinar e mandar, né, enviar aí por e-mail essa manifestação de voto para o administrador. Se eu não me engano, aí eu posso até passar mais ao final a data aqui, enfim, são algumas informações aqui, eu até estou um pouco inseguro em relação à data, mas eu já passo, mas o procedimento é esse. E depois a gente pode deixar aqui na descrição aqui do YouTube, né, o link para os documentos e também deixar ali marcado a data limite que o cotista tem, então, para fazer essa votação. E ela não precisa, nesse caso da retenção, ela não precisa ter aquele chamado quórum qualificado, né? Exatamente, esse é um quórum simples. Certo, e até para poder o cotista entender melhor, então, qual que é o objetivo principal? Então, no Renda 1, não tem tantos recursos, será mais no sentido, então, de fazer adaptações, reformas para conseguir um bom inquilino. É isso? E daí no Renda 2 já tem um volume maior que até poderia fazer alguma outra aquisição, né? Isso, então, o Renda 1, quer dizer, a manutenção do yield, finalizar, né, todos esses estudos, né, e avaliar qual é o volume de recurso que a gente precisa para executar essas benfeitorias, e tem também já, né, essa outra discussão muito bem, né, que já está caminhando bem, evoluindo, de uma eventual expansão. Já para o Renda 2, que é um volume bastante significativo, acho que aí até passa um pouco a bola aí para o Mauro. O Mauro, enfim, também com muita experiência, né? Acho que ele falou um pouco da Brookfield, mas, enfim, uma larga experiência no mercado imobiliário. Tem várias oportunidades aí muito interessantes e que a gente, enfim, acredita que um grande diferencial é a agilidade, né? Acho que principalmente nesse momento. Então, a gente acredita que com esse volume você consegue comprar ativos interessantes e um diferencial é você ter esse recurso já no caixa, né? Mas acho que tem que separar as discussões, né? O que a gente quer para os fundos, né? Um pedaço é a retenção, sem dúvida, importante nesse momento, e a outra é agregar, né, mais valor com a nossa gestão ativa, trazer mais liquidez, né, para esses fundos. A gente tem operações no pipeline, a cap rates, né, que vão agregar valor para o yield dos fundos. Então, a gente olha aí para a indústria de fundo imobiliário, né, os fundos com gestão ativa também operam com o dividend yield um pouco mais comprimido, então, naturalmente, a gente pode até imaginar que essa cota, né, do fundo, com essas novas aquisições e crescimento do fundo de liquidez, ela deve até se valorizar. Então, Mauro, fala um pouco aí do que você está pensando também para o Renda 2, o que tem no pipe, eu acho que dá um pouco mais de cor. Obrigado, Márcio. Bom, você falou um ponto importante, né? Manter o dividend yield do cotista é uma coisa fundamental para a gente, tendo caixa, eu acho excelente. Agora, com a Selic a 2,25, acho que não tem nenhuma melhor aplicação para o dinheiro que está em caixa, senão a aquisição de novos ativos imobiliários bem localizados, né? Com uma estratégia um pouco parecida, uma estratégia mais focada em renda urbana, em lugares comerciais, bem localizados, bem locados, para poder aplicar esse por volta de 30 milhões que temos hoje no caixa. Isso claramente depende, né, de assembleia, de aprovações, etc. E está seguindo todos os ritos, todos os trâmites naturais, todos os trâmites legais, e estando todos de acordo, principalmente os cotistas, a gente tem a intenção de fazer isso. Eu sou um pouco mais antigo, mas eu continuo um pouco fominha, eu sempre acho que a gente pode crescer, né? Nosso fundo Renda 1, Renda 2, depois vamos falar sobre o VELOL, sobre o RBCO, sobre os outros fundos. Eu acho que é um momento muito bom para os fundos crescerem. O Márcio falou que hoje a gente tem 800 mil cotistas, né, aqui no Brasil, contra 25% da população americana. Os americanos começaram na década de 60, só para ter uma ideia de volume, eles têm lá aproximadamente 3 bi de dólares aplicados nos REITs, né? E aqui a gente está engatinhando, a gente tem hoje uma migração muito grande para os REITs. Nós estamos passando aqui por um cenário econômico, né, brasileiro jamais visto, né? Nós estamos hoje a 14ª
menor inflação do mundo. Eu sou da época que a gente tinha a maior inflação do mundo real. A gente era o último, era o patinho feio, agora são a 14ª. Então, é natural que esse capital migre um pouco do passivo para o ativo. Quando eu falo ativo, é para o tijolo, né? A gente vê bastante, vê muitos questionamentos poxa, as cotas estão caindo, será que os ativos não estão caindo também? E faz parte de um ciclo de aprendizado nosso, né? As cotas estão caindo por uma questão temporal, que, vendemos as cotas dos fundos, etc., mas isso não quer dizer que o fundamento do fundo imobiliário está sendo depreciado. O fundamento do fundo imobiliário é o prédio, é o ativo. A vacância não aumentou significativamente, não, a tendência é que a gente acompanha vários fóruns, vários grupos de discussão, a tendência é que não aumente muito, então não tem por que depreciar, né, as cotas. Tem um ciclo que eu brinco bastante, que aconteceu lá atrás, na época da greve dos caminhoneiros, né? O que paga um bom yield para o cotista, né? Um bom aluguel. Quem paga um bom aluguel? É um bom inquilino. O que atrai um bom inquilino? Um bom ativo imobiliário. Se eu tenho um bom ativo imobiliário com um contrato forte no bom inquilino, pagando aluguel em dia, entregando o yield inteiro, por que a greve dos caminhoneiros derrubou a cota de todos os fundos? Né? Foi muito mais um movimento extra-imobiliário do que um movimento... Tenho certeza, obviamente, estamos falando de mercado financeiro e mercado imobiliário, mas eu acho que hoje está descasado, assim como estava naquela época. O mercado imobiliário continua sólido, nenhum prédio caiu, não teve nenhuma grande vacância, pelo contrário, né? Dando exemplos aqui, físicos, o Birman 32, que o Rafael Birman está entregando ali na esquina da Leopoldo com a Faria Lima, em São Paulo, você sabe que prédio estou falando, continua pedindo R$200, R$220 por metro quadrado, né? Os preços, se você chegar para qualquer property, e a gente, como pelo RBCO, que eu vou falar já, a gente está negociando alguns prédios, não tem desconto. As properties não estão endividadas, a vacância não está aumentando, não tem porquê venderem mais barato, depreciar o ativo, né? Então é importante a gente mostrar essa nossa visão, que o próprio histórico é muito tijolo. Eu olho quem está lá, qual é ativo, qual a localização, como o Márcio falou, qual é o locatário, para ver o que isso pode gerar de renda para o nosso cotista. Bom, é interessante aí a tua colocação, Mauro, né, dessa relação entre o que é o mercado financeiro, o que está acontecendo na realidade no mercado imobiliário, né? Mas muitas vezes está atribuído, como foi na greve dos caminhoneiros, a também essa relação que tem com a taxa de juros de longo prazo, né? Às vezes abre a curva, enfim, influencia essa relação com o yield, mas como você falou, o que importa mesmo no final das contas, no longo prazo, é o ativo que está ali, né? É o tijolo, é o imóvel. E Márcio, então, a segunda assembleia do Renda 1, aí é decisão realmente do que a gente está comentando aqui, enfim, até outras entrevistas que eu faço, porque a realidade em 2009 do mercado era outra, né? Tinha aquela questão dos monoativos e tudo mais, fundos de agência. Agora tem uma tendência que até muitos fundos já se transformaram em fundos de gestão ativa, né, com vários imóveis em carteira. Então, o objetivo é mostrar aí para os cotistas que é interessante seguir esse caminho, então, e aí já é uma assembleia que, então, nesse caso, você vai precisar ter o quórum qualificado, correto? Exato, então, nós já temos outros fundos assim na casa, acho que o Mauro vai até falar, né, do RBCO, enfim, que é a nossa estratégia corporativa de gestão ativa, e outras, né, como fundos de fundos, que também é uma gestão, né, super ativa aqui do nosso lado. Então, a nossa ideia, dado que já tem, né, esses dois portfólios, e a gente já tem esse passivo, também adequar esses fundos para a nova realidade, quer dizer, crescer e gerar valor, né? De forma alguma a gente está imaginando algo que não seja benéfico para o cotista. De novo, essa é uma proposta. Essa segunda assembleia, aí você até comentou, quer dizer, já vai para um quórum qualificado, né? A gente já tem que realizar uma adequação de regulamento, a gente já solicita até um capital também para permitir novas emissões, não só essa primeira, e com isso a gente tem agilidade para aproveitar as oportunidades, né, e não só toda vez convocar uma assembleia para poder realizar uma nova emissão. Então, a nossa ideia é ter mais alguns fundos aí, flagship funds, né, de cada estratégia, para que com isso a gente, de fato, se adeque aí a essa nova realidade do mercado, né. Acho que
o que se espera da nossa gestora. Eu imagino que o cotista, né, e vários, né, provocaram muito sobre esse tema. A gente acredita que esse é um momento também oportuno, né, que está com muito holofote no fundo, porque o cenário alternativo, de novo, eu, Mauro, aqui a gente tem recebido muitas, e trabalhado também ativamente, quer dizer, quando a gente fala pipeline, dado o momento de mercado, quer dizer, tem uma competição grande, então os melhores ativos, não é que eles chegam, né, aqui na casa por acaso, são anos aí de relacionamento, anos, né, quer dizer, os bons ativos meio que a gente já conhece, e muitos deles, né, eu sei que o Mauro teve outras passagens, mas já tenta comprar há alguns anos, então pode ser que nesse momento seja um momento de aquisição desses ativos, e a alternativa seria montar outro fundo, né, um fundo novo, e deixar esse fundo, vamos dizer, meio que esse fundo engessado com esse portfólio, que a gente acredita que não é a melhor alternativa. Então, de novo, a gente está fazendo, né, essas duas assembleias, dado o tema líder, a gente buscou até segregar, esse é um tema, a gente quer a retenção por isso e aquilo outro, e o outro é de fato, né, crescer o fundo, trazer a gestão ativa. De novo, a casa tem um know-how aí enorme, uma baita equipe, enfim, somos também um grande desenvolvedor de ativos imobiliários, e para nós, enfim, é uma casa não só gestora, mas uma grande originadora de operações de ativos imobiliários. Então, ter essas estratégias, né, com esses fundos de gestão ativo, a gente acredita que a gente consegue agregar muito aí para o mercado e para esse passivo. E antes de falar com o Mauro aqui dos fundos corporativos, Márcio, então, a ideia também do Renda 2, né, eu imagino, né, seja o mesmo caminho, né, seria também transformar, né, apesar de até agora, né, não ter essa segunda assembleia, mas a ideia é seguir o caminho parecido do Renda 1, né? Então, acho que assim, até como que a gente está trabalhando, né, a gente está direcionando o fundo aí, o Renda 1, mais para um viés, né, logístico, industrial e alguns imóveis operacionais, e o Renda 2, até já com esse volume de caixa e alguns outros imóveis, com esse viés mais de renda urbana, claro que com a flexibilização e gestão ativa e crescimento dos fundos, naturalmente aproveitando o momento e ciclo imobiliário, um ou outro ativo a gente pode vir a vender, né, para ficar muito mais claro aí para o investidor o que é o Renda 1, o que é o Renda 2, então, nesse momento, a gente vai direcionar e deixar mais claro uma estratégia para um fundo e para o outro fundo. Então, de novo, Renda 1, logístico, industrial, operacional, e o Renda 2, com renda urbana, que também tem oportunidades aí, muito, né, de novo, que o Mauro já também está trabalhando, enfim, nós dois aqui estamos trabalhando bastante aí nesse pipeline. Tá certo, Márcio. E, Mauro, na RB Capital tem dois fundos de ativos corporativos, né? Um bem tradicional, que é o VLAU 11, né? O Vila Olímpia Corporate, e o mais recente, que é o RBCA 11, né? Então, você poder passar em um panorama geral, né? E os fundos? Claro. Bom, o Vila Olímpia é um monoativo de um AAA, que fica na Vila Olímpia, obviamente, que está 100% alugado, é um cash count, quer dizer, a gente está estudando como fazer para melhorar isso, o que a gente pode fazer com esse fundo, para, como eu te falei, sou meio fominha, a gente sempre quer crescer, estamos em uma fase de estudo, mas hoje o que ele é? O que nós temos hoje, ele é um monoativo que está pagando bem o yield em dia, etc., eventualmente com o Covid-19 um atraso, depois a gente vai buscar, mas é uma caixinha registradora ali. E o RBCO é o irmão mais novo, focado no middle market. Então, a gente tem um que é AAA e o outro que é o middle market. Obviamente, AAA tem menos insegurança, entrega um yield um pouquinho menor. O middle market é um meio mercado que nosso objetivo é entregar um yield um pouquinho maior. A gente terminou o follow-on dele numa oferta 400 e foi encerrado agora dia 30 de março, agora já faz 3 meses quase. Captamos 100% da oferta, 300 milhões. Na sequência, já investimos 125 milhões na compra do edifício Birman 20, é um AAA ali na Marginal. Quitamos o edifício Rachid Saliba, que é na Paulista, e o Alamedas, que é na Alameda Santos, tinha uma última parcela para a gente pagar, a gente pagou os 2 prédios, que hoje são 100%. Os prédios hoje,
O Alamedas, ele está 100% locado, também uma maquininha de entradinha, e o diferencial da aquisição do edifício Birman 20 é que a gente combinou com o vendedor que ele tem alguma vacância, mas que ele vai completar o pote para a gente por 18 meses, ou seja, ele vai fazer uma complementação, ele vai alugar a área vaga, para ser mais específico, para a gente, 18 meses. Então, a gente tem uma curva de locação garantida por 18 meses por esse período. A gente não tem certeza hoje qual a extensão do túnel do Covid que a gente está passando, mas eu acredito que não vai chegar a 18 meses. Em paralelo a isso, a gente tem uma visão muito de property, né, de real estate, do que a gente pode fazer pelos prédios. No edifício Birman 20, apesar de ter comprado há pouco mais de 2 meses, a gente já fez algumas benfeitorias. Por exemplo, a gente migrou do sistema elétrico da Enel para o Mercado Livre. Vocês sabem que dentro do condomínio, a conta de energia é a conta mais alta. Então, isso é um atrativo para o locatário. O locatário, quando ele vai fazer a conta para onde ele vai, ele vê a composição de três fatores, né? O aluguel, o condomínio e o IPTU. Então, o condomínio a gente já consegue diminuir um pouquinho ali. Outra coisa, a tecnologia. Apesar de ter empresas multinacionais, não tinha fibra ótica no prédio, né? Tinha passando na porta, mas não tinha subindo no prédio. A gente conseguiu, estamos colocando fibra ótica, não acabamos ainda a implementação, mas sem nem o condomínio e nem o fundo. Isso é o próprio passador da fibra ótica que está fazendo por conta e depois ele vai comprar do locatário. Então, estão melhorando qualitativamente. Trocamos o operador do restaurante, que era uma coisa que a gente tinha para melhorar, que a gente sentiu que na operação poderia ter uma atratividade maior. Melhorando o restaurante, a gente tem hoje uma receita fixa, uma receita variável, aumentando a receita variável, aumenta um pouquinho a receita do fundo. E por incrível que pareça, que na nossa visão não é tão incrível assim, a gente tem bastante interessado para tanto em ter uma vacância, como eu falei ali no Birman 20, quanto no Rashid Saliba. Tá? Então, a gente está trabalhando proativamente para melhorar a qualidade dos ativos e diminuir a vacância. Falando um pouquinho mais só sobre a melhoria da qualidade dos prédios, o Rashid Saliba na Bela Sintra, ali é um prédio antigo de 1976, com a concepção já moderna, com core central, 780 metros de laje, é um prédio que tem moderno, mas ele estava datado. Nós contratamos o escritório de arquitetura do Ativo Hart para fazer um projeto de fachada, melhorar o core central, fazer uma fachada ativa no térreo, a ideia é colocar um restaurante bacana ali, mudar o lobby de entrada, isso valoriza muito o ativo. Obviamente que a gente só vai fazer esse investimento desde que haja percepção de valor do locatário, porque a gente vai investir desde que o locatário vai pagar um pouco mais por esse ativo. Sendo um pouco indiscreto aqui, a gente já ditou todos os contratos de locação, em que, uma vez que a gente tiver o orçamento fechado, e a gente vai chegar para os locatários e falar, olha, vamos subir isso, a gente tem uma regrinha para subir o aluguel deles, né? Então, a gente está se precavendo também juridicamente para não chegar lá na frente, investimos lá X milhões, e o locatário fala, pô, mas agora eu não vejo percepção de valor, não vou pagar nada para isso. Estamos trabalhando assiduamente estamos diminuindo já, logo sai alguma notícia aí, que a gente está diminuindo bastante a vacância do Saliba, no mês passado estava 34%, esse mês está 29%, o mês que vem tenho certeza que vai estar menos ainda. Então, trocamos o operador do estacionamento, que era uma outra atividade, um outro serviço que a gente sentiu deficitário lá. Então, a gente tem um pouco essa visão também de ativo imobiliário, de mão na massa, de estar sempre com os locatários. E falando um pouquinho sobre a cota, que talvez nossos ouvintes tenham um pouco de dúvida, o que aconteceu, por que está entregando um pouquinho abaixo, ou há quem fale bastante abaixo agora do que a gente estava esperando, a gente tem o dinheiro no caixa, tem provavelmente por volta de 76 milhões, que já era para a gente ter investido, a gente está em negociações com um ativo para aquisição. Por contas processuais e atrapalhada por causa do Covid, acabamos não fechando quando a gente queria ter fechado no comecinho de maio, mas se Deus quiser, logo temos uma boa notícia aí, e aí a tendência da cota é ir recuperando e voltando para os níveis que a gente está achando que merece o fundo. Sim, com muito caixa no fundo acaba penalizando esse retorno aí, né, para o cotista. E, Mauro, tem um tema aí
né, que não tem como não falar, né, do corporativo, que é o home office, né? Então, vocês também estão trabalhando home office. Como é que você enxerga esse cenário também pós-pandemia? Você acha que isso vai afetar o mercado? Enfim, aumentando vacância agora até no curto prazo, mesmo nesses endereços nobres? Enfim, o que você está enxergando sobre isso aí? Eu acho uma ótima pergunta, é uma coisa que a gente vem respondendo bastante por aí, e tem algumas ondas, né, de informações que tumultuam o mercado, aí elas arrefecem, e depois tem outra. Lembrando um pouquinho o movimento atrás, antes de começar a pandemia, o maior tomador em 2018 e 2019 de metros quadrados corporativos eram as empresas de coworking, que era um movimento culturalmente inverso ao home office. Então, deixa um questionamento. Eu não estou falando que não vai ter home office, não é isso, mas estou falando que tem um movimento inverso. O ser humano, ele tem essa necessidade comercial de se encontrar, de discutir projetos, etc. Depois, teve gente falando, vamos fazer 100% coworking. Isso é inviável, 100% coworking. Por questão de segurança, por questão trabalhista, por questão de conexão, por disciplina, por uma série de coisas. Não acontece isso. E tem a contrapartida, né? Digamos que eu acho que vai ter uma flexibilização no horário de trabalho, eu acho, porque ninguém tem certeza, se alguém falar que tem certeza, eu acho que está blefando, mas eu acho que vai ter uma flexibilização, sim, no horário de trabalho, a gente vai trabalhar um pouco mais em casa, quebrar alguns paradigmas. Eu, como eu falei, sou mais antigo, para mim tinha que trabalhar no escritório, trabalhar mais, sair, chegava cedo, sair de madrugada. Agora, talvez eu saia de madrugada, mas do meu escritório de casa para o meu quarto. Mas vai ter uma flexibilização, sim. Mas é importante lembrar que com o novo layout, por conta das restrições de espaço que a gente vai ter, digamos que 20% da população de um escritório ele esteja liberado para trabalhar em casa. Ou seja, de 100% da equipe, cada dia da semana, 20% sai e não precisa ir para o escritório. Isso não quer dizer que vai ter uma diminuição diretamente proporcional de 20% da área do escritório. Por quê? Porque hoje as boas práticas estão indicando que o layout entre uma estação de trabalho e outra é de 1,80 m. Né? Você deve ter visto alguns vídeos de algumas empresas que estão voltando, que tem um selinho verde, o cara senta na estação, um selinho vermelho, onde aquela estação tem que ficar vazia, um selinho verde. Então, não é uma relação direta, que 20% da população de tal empresa tem home office. Eu acho que é bem provável que aconteça. Mas não quer dizer que o espaço locado por essa empresa vai diminuir 20%, porque os 80% restantes eles vão ocupar mais espaço. E aí, lembra uma outra coisa que começaram a falar agora sobre interiorização dos escritórios, né? Putz, vamos para o interior, porque é mais saudável. Também eu acho que é um balão de ensaio, eu acho muito improvável que o pessoal saia dos grandes eixos comerciais, com questões de locomoção. A gente não tem infraestrutura para trabalhar no interior e morar em São Paulo e fazer reuniões comerciais. O que vai melhorar, na minha opinião, e isso é consenso, é que não vão ter mais aquelas viagens de bate e volta para o Rio de Janeiro ou para Recife para discutir um assunto, discutir um contrato. A gente viu que funciona isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, acorda cedo, demora 1 hora para chegar no aeroporto, mais 40 minutos para embarcar, mais 40 minutos de viagem, faz de 1 hora, isso a gente vai economizar tempo, isso vai ser muito mais útil para a gente, muito mais no dia a dia, isso é um pouco de consenso no mercado. Mas, sinceramente, não dá para falar que o home office vai atrapalhar os metros quadrados locados em São Paulo. Sinceramente, eu não acredito, não é nem torcida, eu não acredito que isso vai acontecer. Pode ter uma flexibilização no horário de trabalho, sim, mas isso não quer dizer que seja uma relação direta com a diminuição dos metros quadrados alugados. Sim, até nesse última parte que você falou, acho que então você pode ter impacto, né? Porque essa mudança cultural que você falou da viagem de negócios, que o pessoal está percebendo, como a gente está aqui agora, né, tomando decisões, por exemplo, né, pode afetar no curto prazo o setor de aviação ou até o setor de hotelaria, né, que é voltado para a área executiva, mas o corporativo, como você falou, por todos esses argumentos, de repente o impacto, seja no curto, médio ou longo prazo, não seria significativo, né? E Márcio, agora, falando no mesmo tema do home office, né, ele também alcança aí a dinâmica de segmento residencial, né? Enfim, o
trabalho também, então, vai ser feito de casa, né? Então, a RB também atua no segmento residencial. Como é que é a leitura daí do outro lado, do lado do o que impactaria no mercado residencial? Não, acho que, assim, do nosso lado, a gente tem alguns projetos, né? Então, a casa aqui, como a gente já investe há bastante tempo, a gente tinha portfólios em vários momentos do ciclo imobiliário, né? A gente tinha um pouco mais de estoque, projetos já lançados, porque já está lançado, naturalmente, o que a gente tem feito, né? Nesse momento, feito todos aqueles tours virtuais, enfim, algumas adaptações, mas muito mais do que isso foi aproveitar para mostrar para esse potencial aí adquirente onde que se encaixaria o home office, quer dizer, dá muito mais ênfase numa solução de planta para esse home office. Claro que essas mudanças, né, de comportamento, acho que o primeiro efeito que a gente sentiu em muitas conversas com os arquitetos, escritórios de arquitetura, é que as pessoas, né, passando muito mais tempo em casa, estão talvez entendendo muito mais alguns tipos de necessidade, e a grande maioria dos escritórios está meio que atolado, assim, de tanta reforma, né, que eles estão trabalhando aí para diversos clientes. Então, alguns espaços, né, que eventualmente não eram tão valorizados, e agora também todo mundo quer ter esse cantinho aí para poder trabalhar em casa e trabalhar de uma forma, né, adequada e eficiente. Alguns projetos que estavam ainda no estágio anterior de desenvolvimento, é natural que a gente também está olhando muito para algumas áreas comuns, então alguns salões de jogos, né, eventualmente alguns espaços que a gente está adaptando e para trazer essa solução aí de home office também. E aí, falando no setor como um todo, acho que também é importante o que vai acontecer com esse setor, como é que vai se configurar, né, as cidades. Então, a gente também não acredita, né, que o home office ele vai ser de uma forma tão significativa de que vai mudar, né, as pessoas vão querer mudar de cidade ou ir para o interior. Então, como o Mauro falou, a gente está enxergando em algumas pesquisas e papos que a gente fez no mercado, o desejo de trabalhar de forma remota uma vez por semana ou duas. Então, ela ainda vai querer, né, ou provavelmente deve morar ainda em bairros, né, mais próximos e ter uma vida mais urbana e muito mais simples, né, mais próximo dos principais bairros, que são muito mais providos aí de infraestrutura, transportes, próximos aí aos grandes centros comerciais, e ter uma flexibilidade para, eventualmente, no final de semana, ou até algum dia, né, mais livre em casa. Então, a gente sentiu, até falar um pouco mais de dado, né, a gente sentiu uma redução nas vendas natural, né, acho que o modelo de incorporação, ela ainda depende muito desse modelo de lançamento, stand de vendas, e essa limitação, né, de não poder trazer o cliente, de fato, nos atrapalhou em muito. E o que a gente olha, vamos olhar também um pouco para frente, né, acho que o Mauro comentou sobre inflação e juros, né, tivemos mais um corte, né, estamos em 2,25, claro que a gente olhando aí para a curva mais longa, a gente tem um conforto grande de que os juros aí devem permanecer pelo menos por 2 anos aí a patamares, né, bastante baixos. Claro que o juro estruturalmente baixo no Brasil ainda tem muita discussão, mas pelo menos para esse ciclo aí de 2 anos a gente acredita num patamar bastante baixo. E aí, fazendo uma brincadeira aqui, a gente olhou, né, o que era 2018, a média das taxas dos financiamentos imobiliários girava em torno de 10,5%. Hoje a gente já está olhando mais para a casa dos 7%. Então, a cada mais ou menos 100 bips de redução, você tem uma redução na parcela, né, do mesmo volume de financiamento, em torno aí também de 10%. Então, com essa redução aí brutal de juros, você teve para o mesmo volume, né, de financiamento, sei lá, R$500 mil, a parcela desse cliente caiu em torno aí de quase 35%. O que, naturalmente, olhando para frente, mesmo com uma redução de renda, quer dizer, ele consegue ainda, né, com essa redução de juros e com essa migração, manter aí os seus pagamentos, ou também o que trouxe foi, na verdade, um enorme contingente de pessoas. Então, a gente olha ainda para esse mercado, um mercado que a gente gosta, já estamos no 7º fundo, finalizamos um fundo aí que a gente iniciou em 2010, com mais ou menos 15% ao ano de retorno, né, dobrou quase o capital dos cotistas. E aí, de novo, falando de home office, mais do que nunca, quer dizer, tem também essa valorização, né, de novo, as pessoas querem investir mais nas suas residências, e acho que
esse momento aí, a gente está olhando aí com um momento positivo aí, né, para os próximos meses, imaginando, né, essa retomada do mercado. E, Márcio, a gente tem um tempinho aqui para uma última pergunta. Você até tinha comentado no começo da entrevista do fundo de fundos aí da RB, né, o RFOF 11, né, ele é recém-criado. Quer dizer, conseguiu aproveitar oportunidades aí nesse mercado de março? A gente falou muito aqui do corporativo, varejo aqui de rua, enfim, mas e os demais segmentos, como é que vocês estão enxergando aí? Logística também, shoppings, né, enfim. Não, acho que a gente tem essa raiz, né, esse DNA imobiliário. Então, quando entrou, né, acho que nessa crise financeira, né, também tem o lado da liquidez, a gente tinha, né, um caixa, né, para alocar, então a gente aproveitou esse momento e a gente fez algumas alocações, principalmente alguns ativos corporativos, quer dizer, muito em linha, né, com o que o Mauro comentou sobre o momento do mercado imobiliário corporativo. Então, a gente, dado que tem ainda um portfólio, por exemplo, de monoativos ou alguns fundos com portfólios de muito boa qualidade, então a gente escolheu aí alguns trophy buildings, né, alguns triple A's para montar esse nosso portfólio, que a gente acredita que ele é muito resiliente. A gente conseguiu fazer algumas aquisições, alguns casos até abaixo do custo de reposição, né, mais uma métrica que a gente acaba olhando aqui, não só, né, valor patrimonial, valor de mercado, mas a gente olha muito o custo de reposição. Já no logístico, o que a gente enxergou também olhando para frente, né, é um mercado que você tem sempre esse equilíbrio, né, de contratos atípicos, contratos típicos, então você tem uma boa previsibilidade de receita. Foi um setor que a gente também conseguiu, né, também discutindo um pouco de e-commerce, né, alguns portfólios foram até beneficiados, empresas que sentiram um pouco, então a gente também montou e vem crescendo essa nossa posição no mercado logístico. Renda urbana também tem um perfil muito semelhante, né, os portfólios também contam aí com boa parte de contratos atípicos, né, sendo educacionais ou também, né, redes de varejo. Shopping, a gente entrou na crise com uma posição, como a gente tem esse lado de entregar também o dividend yield, a gente não vendeu e aumentou, mas muito pouco, então a gente enxergou aí alguns exageros, né, acho que o mercado muitas vezes precifica muito yield, né, a gente viu esse rally de dezembro do ano passado, todo mundo perguntando o que era o yield, esquecendo o que é o lastro, né, e o que era o ativo imobiliário por trás. Então, da mesma forma, acho que em março e abril, alguns ativos de shopping, quando começaram a divulgar que não iriam distribuir dividendo, teria um impacto grande aí de curto prazo, mas a gente viu shoppings ou portfólios com 30% de deságio, 25%, até 40%. Então, a gente enxergou algumas oportunidades de compra, foram mais pontuais. Enfim, talvez eu estou esquecendo, acho que esses foram os... e também o mercado de crédito, né? A gente viu uma grande assimetria, tiveram alguns fundos aí que têm portfólios excelentes, né, operações, casas, né, a gente sempre tem um olhar, né, muito quem é a casa, ela origina as operações, ela que estrutura, o que estava por trás, né, das garantias. Então, mesmo fundos aí com esse perfil mais high grade, chegaram a operar com um nível aí de deságio muito elevado, e a gente olhou muito no detalhe o que estava por trás das operações. Então, mesmo aquelas operações de shopping, elas tinham, enfim, um fundo de reserva de 3 meses ou até um período maior do que isso. Tinham fundos que tinham posições, né, senior, então você tinha uma boa relação de subordinação. E mesmo assim, quer dizer, várias outras, quer dizer, você sempre tinha que olhar o que era o loan to value e o que era o ativo imobiliário lastro. Então, a gente teve bastante conforto, a gente reforçou e cresceu a nossa posição em fundos aí com esse perfil mais de crédito, né, os fundos que investem nos CRIs. Então, a gente aproveitou o momento para comprar, a gente segue aí com algum caixa, e com essa retomada, né, que até foi bastante rápida, né, o Mauro até falou um pouco de fluxo, né, Selic indo para 2,25, teve até o número de cotistas continua crescendo, a liquidez, né, vem voltando aí de forma gradual, então os preços, né, a mercado desses fundos
recuperaram e a gente já começa a viver uma nova janela de ofertas, né, algumas 476 que a gente, como investidor aqui profissional, o que antes a gente só estava olhando único exclusivamente, né, para o mercado secundário, não precisava nem garimpar demais, você tinha vários fundos aí com yields, né, potencialmente 9, 10, agora com essa retomada do mercado, a gente já começa a olhar aí de novo para algumas ofertas aí que a gente acredita que são bastante interessantes. Então, esse, de novo, é o nosso fundo aí, que traz a nossa gestão ao mercado. A gente tem outros veículos aí que são fechados, né, para investidores privados, e a gente também está trabalhando, enfim, a gente imagina que ainda ao longo desse ano é uma estratégia que a gente quer crescer, mas primeiro vamos entregar aí, né, um bom yield para o investidor, um bom portfólio, um portfólio muito equilibrado. Legal, Márcio. Então, realmente, agora a gente chegou aqui no tempo da nossa entrevista. Então, antes de encerrar aqui, como é sempre padrão no nosso programa, então vou começar aqui pelo Mauro. O Mauro poder, então, fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar. Eu acho que quanto melhor a comunicação, mais próxima a comunicação, mais poder de decisão os investidores vão tomar decisões mais acertadas. Pegando dois ganchos que o Márcio falou, eu acho que o mercado está voltando, se é que já não voltou. Eu vi algumas operações e uma troca de propostas muito grande por aí, então está voltando muito rapidamente. Um alerta, assim, que eu vivi no mercado imobiliário, por exemplo, de 2014 a 2018, foi uma grande depressão, né? Naquela época estava muito voltado o mercado para os locatários, uma vacância aumentando e os preços caindo, o preço de locação caindo. De 2019, comecinho de 2020, foi uma euforia muito grande, vieram muitos, então, pela primeira vez na vida eu vi dinheiro farto e barato. O que aconteceu? Uma inflação por demanda, começaram a comprar os prédios muito caros, muito além, e aí voltando de novo o que o Márcio falou, muito além ao custo de reposição. Então, precisa ter um equilíbrio entre o potencial de rentabilidade do ativo, mas o custo de reposição do ativo, né? Porque o potencial de rentabilidade do ativo, ele é extremamente variável. Eu lembro que no começo do ano, um investidor falou, poxa, eu estou gostando dessa estratégia de alguns fundos de comprar prédios com grande vacância, porque vai poder alugar mais caro, esquecendo que o mercado imobiliário, ele é de longo prazo, ele não é uma foto, ele é um filme. Então, a gente precisa lembrar que acontecem acidentes, como aconteceu caminhoneiros, como acontece agora o Covid, e o nosso papel como gestor de fundo é garantir o yield cotidiano. Então, na minha opinião, quanto menor a vacância ou quanto maior a garantia que você tem de locação, eventualmente do vendedor, mais seguro está o cotista. Então, precisamos olhar o custo de reposição, precisamos lembrar de que é longo prazo. Uma outra estratégia que o RBCO tem, que eu acho que é importante ressaltar, a gente procura sempre comprar o ativo inteiro, não é uma lei, se aparecer uma laje muito bem barata, com as excelentes condições comerciais, a gente vai investir, mas investindo no ativo inteiro, o RBCO, a gente tem o Alamedas, que é tudo nosso, o Sariba, que é tudo nosso, o Birman 20, que é tudo nosso, e esse novo ativo que a gente está negociando também é tudo nosso. Assim você tem a gestão completa do ativo, você não deixa ele depreciar, você consegue fazer a manutenção como deve ser feita, eventuais benfeitorias que devem ser feitas, e principalmente você tem o controle de todos os aluguéis do prédio. Se você tem uma laje ou duas só, eventualmente o seu vizinho de baixo ou de cima, ele tem uma necessidade financeira, ele pode alugar mais barato, ele pode fazer um negócio que acaba depreciando o seu prédio inteiro, inclusive o seu locatário, e na regional o seu locatário vai falar, pô, o cara de cima paga mais barato, eu vou querer pagar mais barato também. A gente gosta muito de ativos, como eu falei atrás, com potenciais upside, a gente tem essa visão de engenharia, o que a gente pode fazer para melhorar os ativos, o que a gente faz para esse ativo começar a render mais. E é isso, agora eu acho que o mercado já voltou, cuidado para a gente não voltar com tanta euforia, vamos olhar com calma. Eu acho que todo mundo tem que investir, ganhar dinheiro, o mercado tem que se movimentar, mas sempre lembrando que, na minha opinião, o lastro, a base do fundo imobiliário são os ativos imobiliários e quanto que eles valem. Obrigado, Mauro. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Márcio, então pode poder encerrar aí. Não, acho que rápido, acho que o Mauro já reforçou aí pontos importantes. Acho que esse é o momento, né, que a nossa classe de ativo, né, a classe de fundos imobiliários, a gente imagina que ela vai ser cada vez mais presente na carteira aí dos investidores, que hoje ainda
talvez ficam muito mais em equities, né, em ações e talvez renda fixa. Então, com esse nível de taxa de juros, é uma classe de ativo que tem muito para crescer. Então, o investidor, acho que tem que ir atrás de informação. Nós temos um RI, né, que tem hoje cada vez mais melhorado os relatórios, né, atendimento aí a todos os investidores. Então, o investidor vai atrás da informação, vai entender quem que é o gestor que está por trás da estratégia, qual é a equipe, né, e quão parruda ela é para executar essa estratégia, que a gente acredita, enfim, que no médio e longo prazo, de novo, o Mauro reforçou muito a mensagem de longo prazo, é isso que vai fazer essa diferença, né, e nesse filme a gente vai passar por alguns ciclos imobiliários, né, eu já passei por alguns, o Mauro por vários e tantos outros, e várias crises, né, de todo tipo. Essa é uma situação totalmente nova para todos nós, um momento de muita volatilidade. Acho que a casa, né, com todo esse DNA, e dado que a gente faz gestão de recursos de terceiro, nesse momento, né, manter a calma, manter a tranquilidade, executar os nossos processos. A gente tem, enfim, vem desenvolvendo várias métricas e várias análises para, enfim, realizar sempre o melhor investimento. E, de novo, para tudo a gente tem preço de compra e de venda, né? E não só para a nossa gestão do FOF, mas o Mauro falou, para o tijolo também. Eu acho que, olhando para ciclo imobiliário, a gente compra um prédio, faz uma série de investimentos, transformações, melhora a rentabilidade daquele ativo, tenho certeza, quer dizer, no momento adequado o Mauro vai vender e buscar outro ativo. Então, acho que nós aqui como casa, a gente tem um DNA bastante fundamentalista e acho que a gente consegue aproveitar, né, aproveitar muito bem os ciclos imobiliários. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado Mauro, obrigado Thiago, enfim, conta com a gente aí para próximas. Até esqueci, Thiago, eu consegui levantar as datas, mas depois acho que é legal passar o link, só para reforçar. Então, a primeira assembleia aqui, né, do Renda 1 eu voto até o dia 23, e a segunda assembleia do Renda 1 é até o dia 3/7. Já o Renda 2 é no dia 26, que você tem que mandar o voto, e a segunda assembleia para o Renda 2, ela ainda deve ser convocada nos próximos dias. Mas acho que também a gente pode deixar o link aí para ficar bem clara essa relação de datas. Sim. Então, valeu. Então tá certo, Márcio. Obrigado aí pela tua segunda participação, e lembrando também que agradecer aqui o Guilherme, né, do RI, que ajudou a gente nessa produção dessa entrevista, e também que a RB Capital já há algum tempo já é parceira do Clube FI, então se você tiver alguma dúvida sobre os fundos da RB, tem lá o espaço RI, é só fazer pergunta que vai direto para a área de relações de investidores da gestora. Então, um grande abraço para todos e até o próximo programa. Até mais!